recente do programa da Globo News, né? Ela colocou em debate a informação de que o Estado do Rio de Janeiro passou a negociar um acordo com o governo dos Estados Unidos no combate ao Comando Vermelho. Agora, o professor, eu quero trazer um assunto para você. Eu não vou falar do Trump, que é a minha área, eu sou especialista em relações internacionais. Exato, você vai falar do Trump, do chinês. Você vai falar do Trump. Não, mas é porque eu vou continuar no Trump. Não. Eu não vou sair do Trump, mas eu já quero emendar uma pauta que tem a ver com o Trump. Qual é? Eu vou passar um Hadouken de Trump para você. Porque numa edição recente do programa da Globo News, né? Ela colocou em debate a informação de que o Estado do Rio de Janeiro passou a negociar um acordo com o governo dos Estados Unidos no combate ao Comando Vermelho. Na ocasião, os comentaristas Marcelo Lins e André Trigueiro reclamaram do risco, a palavra é essa, risco, de Donald Trump classificar a facção criminosa como grupo terrorista. Em seu comentário, o jornalista Marcelo Lins disse que isso pode violar a soberania do Brasil. Nós somos soberanos em narcotráfico. Oh, maravilha! Arroba não, aspas. Porque quando Trump declara organização terrorista, isso acaba dando certo a carta branca para a Casa Branca atuar, mesmo que invadindo fronteira de fora da soberania americana. O Brasil se encaixa nesse quebra-cabeça. Fecha aspas. Já o André Trigueiro, o que me intriga muito, senhores, ele classificou como complicado o ato do governo do Rio de Janeiro em pedir colaboração aos Estados Unidos. Nós somos soberanamente, nós temos um narcotráfico soberano, hein, professor? Cara, sabe qual é o pior? É que eles trouxeram um elemento que o Lula não tributa o narcotráfico? Aí fica mais caro o polo nos Estados Unidos. Mas se tributar o narcotráfico, vai ter a retaliação. Meu Deus. Porque eu acho que comprou muito pó que passa por aqui lá, não? Mas sabe qual é a questão? Que eles colocaram, olha que interessante, falaram assim, porque se eles identificarem essa organização criminosa como terrorista, dá aos Estados Unidos o direito. É curioso, porque desde que o Bush assumiu a presidência dos Estados Unidos, olha como é legal. O Bush colocou o seguinte ponto. Ele disse, nós não temos mais nenhum Estado com capacidade de enfrentar os Estados Unidos. Foi a doutrina de segurança do Bush. A partir daí, ele disse, a nossa nova doutrina de segurança vai utilizar atores que são difusos, que não são os Estados, mas que a gente tem que perseguir. Terrorismo e narcotráfico, crime organizado. Significa o quê? Se eles identificarem isso, eles podem colocar aqueles países que são tomados ou permitem um trânsito livre de terroristas e narcotraficantes, eles podem tomar aquele Estado como um narco-Estado, como um Estado terrorista, logo suscetível a receber um impacto da política externa americana ao ponto de, se necessário for, eles fazerem guerra. Significa que vão fazer guerra com o Brasil. Mas a lógica, que é bem legal, é que é o seguinte, se o governador chega e diz, eu quero fazer um acordo com o governo dos Estados Unidos para perseguir o narcotráfico, o Comando Vermelho, e ele admite que o Comando Vermelho é terrorista, pode ser feito no Rio de Janeiro, a mesma coisa que foi feito na Colômbia, em que a Colômbia tinha uma base americana exatamente para tomar conta e dar cabo daquela porcaria que eram as Farc, que tomaram conta do narcotráfico. Então, por mais que o que eles tenham falado tenha sentido e tem base, eles falaram dizendo que nós não podemos aceitar isso, porque eles estão defendendo o narcotráfico. Enquanto que o governador está dizendo, não, nós precisamos de ajuda, e os norte-americanos, se taxarem eles como terroristas ou como terroristas, a partir daí existe argumento suficiente para eles investirem no combate a esse grupo. Sabe o que significa isso? A Globo vai entrar em desespero. Por que a Globo vai entrar em desespero? Porque eles toda hora falam que são vítimas da sociedade, que a gente tem que dar espaço, porque eles fazem música, porque eles fazem professor, funk. Fala pra mim, as novelas estão tão ruins assim a ponto deles identificarem o produto como uma droga?
É fato. Mas, ó, só que tem um detalhe, né? Aí que tem, se os norte-americanos taxarem como agremiações terroristas ou como grupos terroristas, aí o negócio muda de figura. O problema todo, e aí é que é o mais legal de tudo, eles identificam os narcotraficantes brasileiros como grupos terroristas. Nós já estamos denunciando internacionalmente os abusos do Estado brasileiro contra a sociedade brasileira. Estamos identificando personalidades que são ditadores ou que se comportam com abuso de autoridade. O quadro está fechado. Significa que os norte-americanos vão invadir? Não, com todo respeito, como o Arthur falou, né? Pô, esse Brasil é isso aqui para os Estados Unidos. A grande preocupação dos Estados Unidos talvez seja essa questão dos 25%. Os norte-americanos estão deixando muito claro para o mundo que é o seguinte, eles não querem mais ser os otários do mundo. Eles são ricos aturando que o mundo inteiro abuse deles. Exato. Imagina se eles deixarem de abusar. O cálculo... Ou seja, usando uma expressão de 2013, o Trump está colocando essa taxa, mas não é só pelos 20. Não é só pelos 20. O problema do Trump é pegar a China. E por isso que ele está botando, a partir de agora eu vou tratar todo mundo da forma como nos trata. Assim a gente tem um argumento para dizer, se vocês querem migrar para a China, vocês vão receber o mesmo tratamento que nós vamos dar para a China também. Porque o problema da China não é os chineses serem ricos, terem tecnologia. O problema da China é a maneira como os chineses chegaram a esse ponto. Porque os chineses chegaram a isso... não respeitando a propriedade intelectual, não respeitando os direitos do trabalhador, não respeitando quase nada que diz respeito àquilo que é consolidado dentro da lógica do capitalismo contemporâneo, em que você tem que respeitar os espaços e entrar na livre concorrência. Eles não respeitaram nada disso. E eles alavancaram. Tipo ministro do STF. É quase isso mesmo. Por isso que os norte-americanos estão querendo pegar os chineses. Eles estão dizendo, não, tudo bem, vocês chegaram onde vocês chegaram. Os japoneses também utilizaram o mesmo comportamento, só tem um detalhe, os japoneses migraram para o Ocidente e modernizaram, e entraram na lógica do respeito à propriedade, respeito às regras da livre concorrência, respeito a uma economia liberal. Por isso que os japoneses não se preocupam, não foram colocados como inimigos dos norte-americanos nem dos ocidentais. Da mesma forma os coreanos do Sul. Mas por que a China é o problema? Porque a China leva todo mundo para produzir lá, adquire a tecnologia sensível, não permite que venda no seu território e quer fazer alavancagem para vender no território dos outros e quer ter tarifa zero. Mas quando você vai colocar os produtos do exterior na China, os chineses tratam na pancada. Eles não, peraí, aqui não. O que interessa é aquilo que o partido decide. É isso que o Trump está querendo fazer. Aí vem, só para voltar à questão do comentarista da Globo News, ele trouxe um elemento que é bem concreto mesmo. Trouxe. Ele trouxe um elemento que é bem concreto mesmo. De Minas Gerais, que é bem concreto. Mas só que tem um detalhe. Isso daqui vai permitir, se porventura os norte-americanos colocarem o narcotráfico, em especial o Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, como grupo terrorista, avança a possibilidade de constranger ou de enquadrar o governo brasileiro. Professor Somo, se colocar, eu não vejo por que não está colocado ainda. Porque o que o narcotráfico faz? Terrorismo. Ele terroriza toda uma população para que ele consiga escoar o seu produto e ter o seu faturamento. Não é um grupo, é toda uma população. É isso aí. É toda uma população. Agora eu fiquei em dúvida o seguinte, professor, há um pedido do governo do Rio de Janeiro, né, para que o Comando Vermelho seja considerado pelos Estados Unidos como grupo terrorista. O Rio de Janeiro pode fazer isso diretamente com os Estados Unidos e o governo federal como fica? Nisso? Não, está errado. Ele tinha que pedir antes para ele. Alemão, tá aí, alemão? Aqui, ó, Pedro, aqui quando eu evoco o nome do inimigo, a gente faz assim, ó. A gente faz assim porque é no filme do George Orwell, a adaptação para o cinema de 1984, quando o grande irmão aparece, todo mundo faz assim. Nunca vi. Então, quando eu evoco o nome do inimigo, o alemão ele tem até a trilha sonora do filme. Entendi. Então, o correto era o governador do Rio ter antes pedido para o nosso ditador Alexandre de Moraes. Faz assim. Pronto. Mas a questão que você colocou, que existe uma coisa que se chama paradiplomacia. O que é a paradiplomacia? A diplomacia das subunidades de um país
que pode, se o país for federado, então ele está dentro das constituições estaduais e as constituições municipais. Ora, algumas questões não podem ser feitas sem a autorização, melhor, sem ter a participação e sem ter a determinação do Ministério das Relações Exteriores. Mas há um conjunto de ações que os estados e os municípios podem fazer. Relações exteriores diretamente com governos de países ou com outras cidades ou com subunidades de outros países. O nome disso é paradiplomacia. Então, existe essa possibilidade. Existe. O problema é saber se nessa questão de botar uma base, por exemplo, vai ter que ter a autorização do Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério da Defesa, porque aí teria que ter um escopo federal. Talvez aí é que seja barrado. Mas o primeiro passo é os Estados Unidos reconhecerem o grupo como terrorista. E depois saber se quais são os passos que vão ser dados para o governador do estado do Rio de Janeiro poder trabalhar direto com o governo norte-americano sem precisar trabalhar com o governo federal. Exemplo, quando o Dória era governador de São Paulo, ele abriu um escritório na China, direto, sem falar com o presidente da República. Foi lá, não, tem um escritório, a gente vai estabelecer relações comerciais. Resta saber se relações comerciais está dentro daquilo que é autorizado e relações de segurança não. Resta saber se a segurança, isso vai ser judicializado, vai cair no Supremo Tribunal Federal. Vai cair lá, ele vai dizer, não pode, porque o Comando Vermelho... Ele não deixou nem a polícia subir lá. Agora tem outra coisa também que eu estava pensando. Uma vez que o Comando Vermelho for classificado como um grupo terrorista e os Estados Unidos vier, de fato, para cá, sempre tem alguém para ajudar e para ocupar esse espaço. Tem o PCC... Tem quantos grupos? Para mim, o PCC é mais preocupante que o Comando Vermelho, não é, professor? Exatamente, é isso que eu ia falar, é muito maior. O PCC, ele não é mais... Eles estão aqui, eles estão no Nordeste, eu acho. Os dois estão no mesmo patamar, porque a liderança de um e a liderança do outro, eles mudam apenas a maneira como eles atuam. Sim. O PCC, ele foi mais inteligente, porque ele substituiu o combate direto pela negociação política. E por ele fez como um partido de esquerda faz. Hoje, gramsciano, eles vão, conquistam corações e mentes, entram na cultura, entram nas escolas de advocacia, entram nas escolas de administração. Na Câmara dos Vereadores. Eles entram em todo lugar. Então o PCC, depois que o Marcola ganhou a guerra interna dentro do PCC, o Marcola pegou e disse, essas são as diretrizes. E essas diretrizes tomaram conta e fez o PCC avançar. Tem o estatuto, tem um tribunal, o PCC é um partido. Parece que não existe no Comando Vermelho, né? O PCC é um partido. Sim. O Comando Vermelho, ele tem, só que o Comando Vermelho, por mais que ele seja organizado, ele tem outros grupos no Rio de Janeiro que o confrontam diretamente. Exato. O PCC tomou conta de São Paulo. O PCC domina absoluto, soberano. E Nordeste, na verdade, o que você falou tem razão, né? Quer dizer, o PCC também é tão ou mais perigoso, e todos os outros grupos, né? Só que há um pedido do governo do Rio de Janeiro nessa situação do Comando Vermelho. Porque ninguém aguenta mais, né, gente, no Rio de Janeiro, a situação que está lá de segurança pública. O próprio fato de terem mais facções, por exemplo, aqui nós somos dominados pelo PCC, então não tem guerra entre facções. Lá eles têm. Eles têm duas ou três. Então existem as guerras entre facções que tornam a coisa muito mais violenta. Por exemplo, lá no norte, né, na região amazônica, agora está tendo uma certa composição entre Comando Vermelho e PCC, sim, em razão do narco-garimpo. Por favor, curta nosso vídeo e, se puder, também compartilhe para nos ajudar a manter o canal Online Cortes vivo. Muito obrigado e até o próximo corte.